Pessoal, a paz do Senhor Jesus para todo mundo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Através desse vídeo eu quero ser bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Para a sua edificação com base na palavra de Deus. Gente, a proposta de Deus para nós aqui é sobre Cristo Jesus. Nós vamos falar aqui nesses 4 vídeos dessa série Cristo sobre a pessoa, o ser mais especial nas nossas vidas, que é Jesus de Nazaré, aquele que nos salvou, que nos resgatou das garras de Satanás e nos limpou de todo o pecado. E hoje eu quero falar sobre a humildade de Cristo. Eu tenho um texto aqui de Filipenses capítulo 2 e eu quero ler para você. A palavra diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que estava na cidade de Filipos, ele estava falando sobre humildade e sobre unidade. 2 coisas que caminham juntas. Se nós formos pessoas unidas, automaticamente seremos pessoas humildes. Se nós formos pessoas humildes, teremos um sentimento de se unirmos a outras pessoas. Então Paulo estava falando sobre 2 coisas que se casam, que caminham juntas. Agora, a partir do verso de número 5, Paulo vai dar um exemplo para dar mais força à sua doutrina. E é muito simples isso, acontece até mesmo com a gente no dia a dia. Quando nós estamos explicando algo, falando alguma coisa, de repente vem em nossa mente um exemplo para dar mais força, mais ênfase ao que a gente estava falando. E Paulo, para dar a ênfase necessária sobre a humildade, ele coloca Cristo como seu exemplo. E ele diz: olha, que haja em vocês, igreja de Filipos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está usando Jesus Cristo como o modelo, o espelho, o exemplo a ser seguido por aquela igreja. E é isso, em primeiro lugar, que nós temos que nutrir no nosso coração, nutrir na nossa mente, no nosso intelecto. Que Cristo Jesus é o foco principal. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Ele é o cabeça da igreja e são os seus ensinamentos e a sua palavra que rege a noiva do Cordeiro. Além disso, Paulo começa a detalhar um pouco sobre a humildade desse Jesus que ele estava usando como exemplo. E ele começa a dizer: olha, ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, se fazendo como um de nós. O que é que Paulo estava dizendo? Jesus era Deus, mas abriu mão da sua divindade. Jesus tinha, mas abriu mão do ter para nos dar. Jesus era, mas ele abriu mão do ser para que nós fôssemos alcançados pela sua palavra, pela cruz do Calvário, pelo seu sacrifício. Paulo estava dizendo: olha, ele tinha tudo para não querer deixar a sua glória, mas ele mesmo assim se desfez da sua majestade e se fez como um de nós, pecador, pobre, cego, nu, falível, totalmente vulnerável ao pecado e às coisas que o mundo pode oferecer. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus estava se entregando e o fato de Jesus se entregar estava mostrando que ele estava abrindo mão de algumas coisas. E em primeiro lugar, Jesus abriu mão de ser Deus. A Bíblia diz no verso 6, olha, ele mesmo sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele abriu mão de ser Deus. Ele abriu mão de ser adorado para ser humilhado. Ele abriu mão da glória divina para ser rejeitado pelos homens. Além disso, Jesus abriu mão de ser Senhor para ser humilhado pelos homens. Quando a Bíblia diz, e tomou a forma de servo, automaticamente Paulo está dizendo, olha, ele era Senhor, mas ele se fez servo. Ele era o patrão, o dono da empresa, o cabeça da empresa, mas ele se fez um funcionário menor. A terceira coisa que Jesus abriu mão foi da vida. O verso 8 diz, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus abriu mão da vida gloriosa para se entregar à morte. E isso é humildade. E essa humildade de Jesus gerou algo poderoso. E na continuação dos versículos nós vemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que esse Jesus é o Deus verdadeiro. Ou seja, a humildade de Jesus gerou a sua própria glorificação. É por isso que Jesus é o maior exemplo para a igreja. A humildade de Jesus me fascina. A humildade de Jesus me emociona. Porque eu, na minha pequenez, nos meus pecados, na minha fragilidade, muitas vezes quero ser grande. E ele, que era grande, se fez pequeno. E aqui eu encerro esse curto vídeo fazendo uma breve comparação de Jesus com Satanás. Satanás em Isaías 14 disse, subirei, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás disse, subirei. Jesus disse, descerei. Satanás disse, serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse, serei semelhante aos homens. Resultado dessa história, Satanás subiu, mas caiu. Jesus, por sua vez, desceu, mas subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Nutra esse sentimento de humildade que habita na pessoa de Cristo Jesus. Seja humilde como Jesus foi humilde e que Deus abençoe a sua vida. E fique ligado no próximo vídeo. Um forte abraço.